Oi, gente. Eu tô aqui de novo para mais uma parte dos vídeos já tão conhecidos do iceberg do HLC. Vocês já devem estar de saco cheio das minhas apresentações, então vamos pular toda a parte da enrolação. Só não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem, meus amigos. Agora nós estamos na camada 5, as profundezas. É aqui que certas coisas sombrias começaram a aparecer com um pouco mais de frequência. Essa camada serve como uma transição entre as coisas um pouco mais conhecidas e os fatos mais obscuros do HLC. HLC Choquei. HLC Choquei foi uma conta do Discord do servidor do HLC. Essa conta tinha o objetivo de trazer fofocas reais e falsas para dentro do servidor. No começo, a ideia estava indo bem, tudo ia normal e como o esperado. Mas um incidente ocorreu. Para explicar o incidente, vocês devem saber que haviam 2 donos da conta do HLC Choquei. Donos esses que ninguém nunca descobriu de fato quem eram. Então, um desses 2 donos decidiu simplesmente procurar um nude do João para pôr como notícia. Para isso, ele entrou em contato com uma garota, para que o João já havia mandado nudes. Como ele a convenceu de repassar os nudes de João, é um mistério. Mas uma coisa é fato, graças a esse nude do João vazado no servidor, o fim do HLC Choquei aconteceu. Isso deu uma treta imensa, que quase rolou o processo do próprio João. Família Gacha. Esse foi um grupo do WhatsApp e também um canal do YouTube. Seu conteúdo basicamente se tratava de histórias feitas em um aplicativo até que bem conhecido, o odiado por muitos Gacha Life, ou todas as suas milhares de versões alternativas. Os membros desse grupo Gacha consistiam em pessoas que mais tarde seriam extremamente importantes para o HLC nos dias de hoje, como Brian, Pedro, João, Mika e até mesmo Lucas. O canal da família Gacha era uma conta compartilhada com algum desses membros, assim como o atual canal do HLC. Haviam também canais separados desses membros, como o canal de Gacha do Pedro, mais conhecido como Pedro Dino, ou o canal Brian Tomura, onde ele copiava o Golart. Mas ao invés de falar sobre coisas realmente interessantes, ele comentava sobre acontecimentos da comunidade Gacha. Também havia o tão nostálgico canal do João, onde seus vídeos eram muito mal feitos. Cada personagem demorava cerca de 10 segundos só para se mexer. E as falas dos personagens eram mal escritas e confusas. Basicamente uma piada pronta. Pietro. Pietro é um dos principais personagens do quadrinho já mencionado muitas vezes antes durante o iceberg, o HLC Ultimato. Ele é um personagem com seu design primeiramente inspirado no antigo avatar de Gacha Life de Pedro, porém com algumas mudanças, e graças a Deus não sendo um semi-furry com orelhas de gato. Durante o quadrinho, ele combateu o antagonista e vilão principal da obra, Brian Infernal Boss. A batalha foi árdua, mas, após quase morrer, ele derrota Brian. Inclusive, Brian foi o responsável por assassinar os pais de Pietro, em um passado bem distante. Bem no finalzinho, ele também derrota aquele deus fraco lixo, fechando com chave de ouro suas aparições até agora nos quadrinhos do HLC. Não se sabe se ele irá aparecer novamente em algum quadrinho, mas há uma certa chance. Pierre dormindo no Nether. Essa é uma imagem onde, como o nome já diz, se trata da encarnação de Lúcifer, Pierre, dormindo no Nether, algo que é simplesmente impossível. Sinceramente, acho que essa imagem deveria ser banida de todos os países possíveis e apagada da existência. Ryan é outro personagem vilão do HLC Ultimato. Ele é uma versão alternativa de Brian.
Sua aparência é estranha por ser de uma espécie onde os humanos continuam parecendo com espermas ao longo de suas vidas. Ele é um dos vilões mais brutais de todos os quadrinhos do HLC. Talvez ele seja até mesmo pior que o vilão principal, Brian Infernal Boss. Isso é devido às suas ações, principalmente ao que ele fez para uma versão alternativa de Julia. Bom, o que ele fez, eu não posso comentar, pois o vídeo seria muito prejudicado. Mas podem ter certeza que é melhor realmente não saber o que ele fez. Ryan era considerado um deus na sua dimensão, mas ao combater um certo alguém, ele foi humilhado e logo após morto. O responsável pela morte de Ryan é João Pastor. É um personagem que foi muito aclamado pelos leitores do Ultimato, até mesmo mais do que Pietro. Ele é basicamente uma versão alternativa do João, onde ele se torna um pastor e vaga por aí procurando o caminho para encontrar o céu. Ele foi bastante inspirado no vilão principal da parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure, Enrico Pucci. No quadrinho, ele aparece a primeira vez como alguém comum, um simples pastor, que por azar se esbarrou com Ryan. Por sorte, Ryan usou uma habilidade que o disparou para longe entre os céus. E por mais sorte e um milagre de Deus, João atingiu o exato ponto do céu para despertar suas habilidades: latitude norte, 28 graus, 24 minutos, longitude oeste, 80 graus, 36 minutos. E foi aí que ele despertou sua habilidade extremamente poderosa, nomeada por ele como Made in Heaven. João Pastor e Ryan tiveram uma briga épica, e após um pouco de porradaria e humilhação de Ryan, ele decide apelar para a covardia, chutando o saco de João Pastor. Ao fazer isso, ele aproveita a dor que João estava sentindo para decapitar sua cabeça, assim matando João Pastor. Só que não, porque aquele era apenas um clone de João. Uma das habilidades de João Pastor se tratava de trazer coisas de outro universo para o universo onde ele estava presente, ou seja, ele trouxe ele de outro universo para lutar contra Ryan. Após isso, João leva Ryan para o Sol numa velocidade tão grande que parecia que ele havia sido teletransportado. Ryan então é morto pelo calor extremo do Sol. Poderia acabar aí, mas infelizmente na parte 3 do quadrinho, a parte final, João Pastor luta contra Brian Infernal Boss, e Brian ganha, com a ajuda do roteiro, obviamente. E assim, o glorioso João Pastor morre. Item Asylum. Item Asylum é um dos jogos do Roblox mais jogados pelos membros do HLC. Até mesmo Chinesa, que não joga nada com ninguém no grupo, joga esse jogo com a galera. Esse jogo consiste basicamente em você matar os outros players do jogo com armas aleatórias. Toda vez que você morre, você ganha armas completamente aleatórias. É um dos jogos mais divertidos para se jogar com os amigos, mas infelizmente Brian existe, e quando ele pega uma arma de longo alcance, a felicidade de todos acaba. Pedro versus João. Esse tópico se trata de João e Pedro, principalmente antigamente, viverem brigando entre si. Era briga que não acabava mais, e era um entretenimento muito divertido de se assistir, pois geralmente os motivos de suas brigas eram por coisas bestas. Tráfico de membros. Esse tópico se trata de uma época, mais ou menos no meio de 2022 para o finalzinho dele, onde os administradores do HLC, mais especificamente Brian e Pedro, chegavam no privado de membros de outros servidores do Discord para convencer eles de entrar no servidor do HLC. Essa prática começou a ser realizada pois os administradores sonhavam em crescer o HLC, mas felizmente essa ideia não seguiu para frente.
pois foi uma falha total. A única pessoa que permaneceu no servidor com essa prática foi Honey Pie. Natalie. Natalie é uma antiga amiga de Lucas, que por conveniência, ninguém acredita que existe, exceto por Heitor, que segundo algumas fontes que eu encontrei, viu uma foto de seu rosto, foto essa enviada por Lucas. Ela se tornou uma personagem de um antigo quadrinho de Heitor, onde sua personalidade era a mesma de Nagatoro, uma personagem de um anime genérico aí. Esse quadrinho é um dos clássicos do Heitor, e são muito difíceis de serem encontrados hoje em dia. Ah, quase ia esquecendo. Recentemente eu hackeei a galeria do Google Fotos de Lucas e encontrei uma print bem antiga que se trata de uma prova de que Natalie existe. Então esse é o veredito final. Natalie sempre foi real, por incrível que pareça. BBB in Call. Esse tópico fala sobre algumas chamadas de voz que reuniam bastante membros para olhar a transmissão de Brian. Na transmissão, Brian apresentava um jogo chamado Grande Irmão Brasileiro 2, um jogo que faz uma simulação e é uma sátira do programa Big Brother Brasil. Nele, você pode adicionar os seus próprios participantes do BBB, customizar suas personalidades, entre outros. As vezes que os membros jogaram isso foram incríveis. Cada vez rendia uma pedrada diferente, como essas que estão aparecendo na tela. Julia x Brian. Julia x Brian foi primeiramente um chip criado sem muitas expectativas pelos membros do servidor, pois Julia e Brian eram bem próximos, isso lá na caralha de 2022. Mas algo que começou como uma simples brincadeira se tornou uma realidade. Julia e Brian começaram a namorar. Isso na mesma época em que o chip entre os dois estava em alta no grupo. Era um casal adorável, que foi até mesmo representado em alguns quadrinhos. Mas, infelizmente, o relacionamento não durou muito tempo, pois aparentemente Brian havia traído Julia, e então eles terminaram o namoro, o que é uma pena. Teuzin e Zezin. Esses dois são outros personagens do HLC, e eles, assim como Oin e HLC-chan, têm um parentesco com seu Pacheco, que no caso são sobrinhos dele. Eles dois são o puro estereótipo de cria da favela, e são os donos de várias favelas perigosas. Chips do HLC. Isso se trata de alguns chips entre os membros do HLC. Chips esses que são criados por outros membros também, que também são chipados com outros membros, ou seja, um paradoxo sem fim. Basicamente é isso. Os chips são coisas que estão em toda a parte na internet, e no HLC não seria diferente. Eu até citaria alguns chips aqui, para dar uma ideia para vocês, mas eu acho essa coisa ridícula e sem sentido. Então, vamos logo para o próximo tópico. Pick a Side. Pick a Side é um jogo do Roblox, onde você pode escolher entre duas opções sobre coisas completamente aleatórias, tipo escolher entre a Blue Pill e a Red Pill do Matrix. Por exemplo, você prefere nunca mais ouvir música ou nunca mais ver filmes, bobagens que nem essas. As escolhas estão na parte azul e vermelha. Um timer para escolher as opções fica na tela, e quando ele acaba, os times vermelho e azul devem lutar entre si. Algumas pessoas do HLC jogam isso de tempos em tempos, e é apenas isso, nada demais. Chinesa X, Pedro X, João. Esse tópico se trata de Chinesa, ou também conhecida como Maísa, que é seu nome real, ter ficado com os dois membros mais estranhos do servidor, principalmente se tratando de João, tipo, quem gosta do João? O melhor de tudo é Pedro ter ficado com a ex de seu amigo. Isso até já gerou briga entre os dois. Enfim, ao que parece, hoje em dia está rolando uma disputa entre João e Pedro para ver quem namora a chinesa primeiro.
assim como seus ancestrais, os homens da caverna. Simplesmente deplorável. Lore do quadrinho. Bom, esse tópico fala sobre a confusa história do HLC Comic, que tem coisas desde viagem no tempo, entidades malignas até universos alternativos e muita tragédia e porradaria, principalmente no HLC Ultimato. Inicialmente, eu iria explicar detalhe por detalhe da lore do quadrinho, do HLC, indo desde os primeiros quadrinhos, já feitos até os atuais, explicando todo o mundo do quadrinho e os eventos que ocorreram, mas isso iria consumir muito tempo do iceberg. Acho que daria uns 20 minutos só de explicação. Então, se quiserem, eu posso fazer um vídeo só explicando tudo o que ocorre na história do quadrinho, é só me falarem e eu faço. HLC se encontrando na vida real. Esse é um acontecimento que, se ele se tornar realidade algum dia, seria simplesmente o puro caos e destruição da Terra como conhecemos. Até mesmo Deus tem medo disso acontecer algum dia. Por isso ele criou os membros separados uns dos outros. Seria a mesma coisa dos Cavaleiros do Apocalipse se reunindo para a destruição do mundo, ou os 7 pecados capitais causando destruição e morte. Por isso, eu temo que algum dia isso venha a acontecer. Mas como as probabilidades não são favoráveis, estamos seguros por enquanto. Só por enquanto. Oi, meu nome é Ricardo Salvatore. Eu estive sendo mantido em cativeiro por mais de 10 anos por esse cara que se chamava de Baby Mistérios. Sim, 10 anos da minha vida. Eu tive que dar um jeito nele. Na verdade, fui eu que montei esse iceberg. Ele me forçou a pesquisar e montar ele do zero. Tudo isso por 2 biscoitos e uma água. Pelo que estou vendo aqui, esse Baby Mistérios roubou o iceberg que eu fui forçado a fazer e fez 4 vídeos com ele. Que desgraçado. Enfim, acho que vou tomar o lugar dele como narrador, já que talvez dê para eu ganhar dinheiro em cima do vídeo para eu poder ir embora daqui. Espera, o canal só tem 12 inscritos. Que merda. Bom, então é isso. A próxima parte do iceberg é onde realmente começa a bizarrice e os mistérios do iceberg. Espero que estejam preparados, pois vão precisar estar. Até o próximo vídeo, galera.